Sejam bem-vindos à nossa aula de Gestão Ambiental e Recursos Naturais. Nós estamos iniciando a primeira unidade, Fundamentos da Gestão Ambiental. Especificamente, na aula de hoje, nós iremos tratar sobre a crise ambiental, recursos naturais e poluição. Para ter acesso ao material dessa aula, basta ir lá na nossa sala de aula virtual, no Google Classroom, e baixar a apostila Crise Ambiental, Recursos Naturais e Poluição. Ela vai estar disponível já para você. Então baixe, analise, leia e participe de nossas discussões. Pessoal, vamos iniciar nossa discussão aqui trazendo como introdução uma situação hipotética, mas que ilustra bem a questão da crise ambiental. Então, suponhamos que estamos viajando numa astronave, certo? Então, essa astronave está se deslocando pelo espaço sideral sem possibilidade de parada para reabastecimento, certo? Mas temos aqui dentro dessa estrutura da aeronave, nós temos aqui um quantitativo de comida suficiente para manter esses passageiros no transcurso, no decurso dessa viagem. Só que dentro dessa astronave existe o aumento de passageiros. E um aumento assim de forma exponencial, certo? Então, o que nós observamos é que no decorrer dessa viagem, a ausência de entrepostos para abastecimento, temos aí uma projeção de que a médio e longo prazo nós estaremos em apuros, problemas sérios para a manutenção dessa tripulação nessa aeronave pode ocorrer. Isso aqui é uma clara evidência ao planeta Terra. Então, o nosso planeta é comparado com uma astronave que está em sua tripulação, com sua tripulação em constante expansão, em constante aumento. Temos recursos inesgotáveis, mas outros esgotáveis. Mas aquilo em que a gente pode aproveitar, esses recursos, elas têm uma durabilidade mais, vamos dizer assim, perene, certo? Ou fugaz. No caso das recursos naturais não esgotáveis, ela tem uma projeção perene, por mais tempo. Só que existem alguns recursos que são mais fugazes, que dependem, por exemplo, de determinados ciclos, como, por exemplo, a água, certo? Então, a crise ambiental ela tem duas frentes principais, que é o consumo e a produção de resíduos. Mas temos três grandes problemáticas que a crise ambiental destaca como sendo os grandes vilões, vamos dizer assim, do meio ambiente, e que são esses que têm que ser gerenciados, têm que ser gestados de forma correta. Então vamos lá. Por que isso acontece? Temos aqui uma referência clara à lei da termodinâmica, certo? A lei da termodinâmica é uma aplicação do princípio da conservação da energia nos sistemas termodinâmicos, certo? Então, o que é que diz essa lei? Essa lei da termodinâmica, que vai ser usada para entender aqui a questão da crise ambiental, diz o seguinte: a variação da energia interna de um sistema termodinâmico, ou seja, que está em constante movimento, ele equivale à diferença entre a quantidade de calor que é absorvida por esse sistema e o trabalho por ele realizado, certo? Então, a variação interna dessa energia está intimamente relacionado a essa diferença, do calor, que o calor, na verdade, é sinônimo de energia, e também pelo trabalho
que essa energia, né, ela consegue produzir. Então, a diferença, temos aí que o sistema ele vai sofrer uma variação interna. Então, o uso da energia implica degradação da sua qualidade. Então, na medida em que essa energia é aplicada a algum sistema, esse sistema precisa funcionar. E o que diz a consequência dessa lei? Nós temos como consequência da lei da termodinâmica a lei da conservação de massa. Vamos lá. Quando nós falamos em energia, essa energia ela causa degradação e essa degradação vai gerar, na verdade, um produto. Que nós temos aqui a ideia da conservação de massa. Os resíduos energéticos, principalmente na forma de calor, né, somados aqui aos resíduos da matéria, vai promover uma alteração da qualidade do meio ambiente, considerando já o exemplo ainda da astronave. Quando nós temos a conservação da massa, ou seja, quando você come e você produz lixo, né, seja uma embalagem que vai ser descartada, seja um resto de comida que também vai ser descartado. Então, a tendência natural é que a energia, né, somada aos resíduos produzidos, altera justamente a qualidade desse meio ambiente. No caso, nós fazemos uma referência ao meio ambiente como a astronave aqui. Nesse caso, a tendência natural de qualquer sistema, quando falamos em sistema, nós estamos falando em sistemas naturais, a princípio, certo? Então, a tendência de todo sistema é o quê? É aumentar a sua entropia, o que nós chamamos, em outras palavras, do seu grau de desordem. Então, na medida em que existe essa conservação de massa, através da energia, né, que está sendo degradada, então a tendência de qualquer sistema é entrar numa espécie de desordem e, dependendo do seu ciclo, voltar a um equilíbrio dinâmico. Nesse caso da aeronave, que nós estamos fazendo referência, né, os passageiros, eles, utilizando-se da inesgotável energia solar, que é um dos recursos não esgotáveis, né, processa por meio de sua tecnologia e de seu metabolismo os recursos finitos. Por exemplo, você, ao consumir energia do sol, obviamente, você vai, de certa forma, se você tiver uma energia, uma usina solar fotovoltaica, você vai produzir energia, essa energia vai ser uma energia, nós chamamos de energia elétrica, e que esses recursos, né, ou como o próprio Claude Raffestin fala, os meios, eles vão ser finitos. E quando nós falamos em conservação da massa, é que todo resíduo, né, somado às matérias, né, basicamente é isso, conservação da massa, são os resíduos que são produzidos. O que é que vai acontecer, pessoal? Quando é produzido resíduos, a partir, né, desse trabalho, nós vamos ter o que nós chamamos de poluição, certo? Então, inevitavelmente, esses recursos eles não vão ser dissolvidos, não vão ser extintos, desaparecer, eles vão se transformar simplesmente em poluição. Então, do equilíbrio destes três elementos, vamos lá. Quais são os elementos? Primeiro, população, recursos naturais e poluição. Através desses três elementos é que nós dependemos para manter uma qualidade de vida do planeta Terra, ou dessa aeronave, assim por dizer. Então, temos aqui uma interligação muito importante entre esses três elementos. Então, quando nós observamos a questão da entropia, da geração de massa, de energia, certo? Nós pensamos que o homem, com sua tecnologia, ou com sua técnica,
ele utiliza os recursos naturais, e ao utilizar esses recursos naturais, a lei da conservação da massa vai dizer que existe, né, a produção de resíduos após esse consumo de energia. Então, quando essa energia é processada, nós vamos gerar resíduos. Esse resíduo aqui vai gerar o que nós chamamos de poluição. Essa poluição vai aumentar o que nós chamamos o grau de desordem desse sistema, certo? Então, vamos aqui analisar cada um desses principais componentes que envolve o que nós chamamos de crise ambiental, que é a população, recursos naturais e poluição. Essa interligação, esse triângulo formado por essas interligações, que está na base da crise ambiental, após principalmente a Revolução Industrial. Então vamos lá. Vamos tratar aqui da população. Então vamos observar alguns índices aqui muito importantes estatísticos, né, e que vai revelar o quanto essa população tem aumentado em decorrência das transformações e das revoluções tecnológicas e, de certa forma, do aumento da qualidade de vida, certo? Aí, quando nós falamos em aumento da qualidade de vida, não falamos não necessariamente também da revolução, mas do aumento da infraestrutura de saneamento básico, da indústria de remédios para tratamento das mais variadas doenças, certo? A questão da saúde, dos idosos. Então, temos aí transformações e revoluções científicas que fez com que a população desse o que nós chamamos a explosão demográfica acelerasse no século XX. Né? A partir do século XVIII em diante, até o século XX, XXI, nós temos aí uma reta ascendente de crescimento da população mundial. Então vamos lá. A população mundial cresceu 2,5 bilhões. Vamos lá. Em 1950, nós temos aí um período pós Segunda Grande Guerra. Então, de 2,5, 2,5 bilhão, nós temos aqui um aumento para 6,2 bilhões. Observa-se que após a Segunda Grande Guerra Mundial, nós tivemos aí o avanço de tratamentos de saúde, tecnologias que facilitaram, por exemplo, o emprego de determinadas técnicas de vacinas para tratamento e para a melhoria da qualidade de vida das populações, principalmente dos países desenvolvidos, e teve rebatimento também dos países periféricos. Então, temos aqui um evento muito importante, né, na taxa de crescimento demográfico. Atualmente, a taxa de crescimento, no caso, ela se aproxima de uma taxa em torno de 1,13% ao ano. De acordo com a analogia, né, dessa astronave que nós iniciamos nossa aula, isso significa que hoje a astronave, né, que é o planeta Terra, nos dias de hoje, ela transporta, no caso, estamos falando aqui de mais de 6 bilhões de passageiros. Então, atualizando os dados, hoje nós temos 7,6 bilhões de pessoas. Então, aqui trata-se de 10 anos atrás, mas atualizando, né, nós temos aí uma população, né, de uma tripulação nessa astronave de mais de 7 bilhões de passageiros. Então, vamos lá. Os outros 74 milhões de passageiros nela embarcam, certo? Temos aqui, ela vai transportando aqui. Só que esses passageiros estão divididos em 227 nações. Então, essas 227 nações comportam, né, na verdade, uma distribuição de forma desigual. Temos aí os continentes africano, europeu, asiático, Oceania, América do Sul, América Central, América do Norte. Então, esses países, essas nações em 5 continentes, então, temos
uma divisão clara das potências mundiais, que nós conhecemos como os países desenvolvidos. Temos então que os países considerados desenvolvidos, eles possuem hoje, né, um percentual de passageiros menor que o restante dos 81%, no caso da população que vive nos países considerados subdesenvolvidos ou em processo de desenvolvimento, para alguns emergentes. Observe que a diferença, nós temos que uma parcela muito considerável da população vive numa demanda constante de recursos e de necessidade de melhorias, né, em vários níveis, desde a saúde até a alimentação, em qual quando nós fazemos a relação entre os países em desenvolvimento e os países subdesenvolvidos, né, nós temos que muita gente aqui no planeta vive em situação precária, enquanto que nós temos uma parcela pequena, menos de 20%, que vive numa qualidade de vida superior, e isso significa o aumento, né, da perspectiva de vida em relação a países periféricos que não evoluíram do ponto de vista da tecnologia e da transformação da matéria. Então, quando falamos isso, nós falamos basicamente na perspectiva da ciência e tecnologia. Então, essa analogia da aeronave, temos aqui a ideia de que esses passageiros, né, que fazem parte desses 81% da população, são passageiros que estão na segunda classe, porque os menos de 20%, né, são países desenvolvidos, eles estão dentro dessa aeronave em primeira classe. Isso significa que os demais estão viajando em condições complicadas. Então, a taxa de crescimento só piora essa situação. Porque uma vez que os índices de crescimento da população aumenta muito mais nesses países em processo de desenvolvimento ou subdesenvolvidos, nós temos que a perspectiva da crise ambiental ela tende a se agravar. Ok? Enquanto os demais viajam tranquilamente, eles estão viajando lá com condições adversas e colocam em risco, né, a própria sobrevivência dos que vão chegando, né, os que vão nascendo, os que vão crescendo nesse contexto de precariedade social. Então, temos vários motivos que explicam, né, a diferença de desenvolvimento dos países. Nós não vamos entrar em detalhe aqui. Então, em decorrência dessas taxas de crescimento populacional, hoje somente ocorre nos países menos desenvolvidos a situação de equilíbrio. Então, temos que essa pobreza, ela, até pela falta também de planejamento familiar, de métodos contraceptivos, nós temos aí uma situação de desequilíbrio que tende a se agravar, né? Isso aí é uma estimativa. Então, vamos lá. Em 1950, os países desenvolvidos tinham 30% da população mundial. Foi só diminuindo. Em 2002, apenas 19%. Em 2050, será ainda menor a estimativa de pessoas ou da população em países desenvolvidos. Isso significa que quanto mais rico for esse país, melhor será a qualidade das pessoas. E a tendência de casais terem apenas 2 filhos, ou até mesmo não ter, vai fazer com que isso se agrave ainda mais. Uma das constatações mais importantes, no caso dessa questão demográfica, é que já ultrapassamos o ponto de inflexão da curva de crescimento. Vamos ver aqui. Vamos lá. Observe que temos aqui uma referência
basicamente em termos proporcionais, de crescimento da população mundial. Deixa eu só marcar aqui para que vocês vejam melhor. Então, tínhamos aqui, pessoal, uma população, vamos colocar aqui, na época de Cristo, especificamente, nós tínhamos aqui menos de 1 bilhão de habitantes no planeta Terra. Observe que depois de Cristo, nessa linha aqui, ó, que vai marcar aqui essa transição, ó, depois de Cristo em diante, nós temos aqui uma aceleração do crescimento populacional absurdo. Então, observe que isso só foi crescendo aqui, teve aqui um declínio, né, no período da peste negra, que foi a peste bubônica, que assolou a Europa, no caso transmitido pelos ratos, então dizimou boa parte da população europeia. Mas, superado essa situação sanitária, a curva foi ascendente. Entendeu? Olha só, temos aqui, no período da Revolução Industrial, olha só, 1 bilhão, só foi aumentando, 12 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, e assim por diante. Nós tivemos, com a Revolução Industrial, o aumento da qualidade de vida e a explosão demográfica, certo? Então, estima-se, né, que isso só tende a aumentar em função da melhoria da qualidade de vida. Vamos aqui adiante. Hoje, né, um casal, né, no caso, há 30 anos atrás, a estimativa, né, um casal tenha 5 filhos, os quais, por sua vez, tinham mais 5 filhos, cada um apresenta a partir de 2 pessoas. Então, temos aqui uma estimativa estatística, né, de crescimento da população de 5 em 5. Então, 5, os quais tenham mais 5, cada um, certo? Depois, apresenta aí a partir de 2 pessoas. Então, venha só crescendo. Então, esse fenômeno ocorrendo mundialmente desde o século XIX, certo? Com a Revolução Industrial. Então, a partir dessa revolução, a tecnologia, como eu falei anteriormente, vai proporcionar as condições ideais para que haja uma redução bruta, né, da taxa bruta da mortalidade. Então, o índice de mortalidade vai reduzir drasticamente, né? Toda aquela questão sanitária e de tratamentos, evolução de técnicas e métodos de tratamento de saúde, determinados problemas, né, que matavam desde a gestação da criança até tratamentos mais preventivos. Então, tudo isso vai favorecer a queda da taxa bruta de mortalidade. Então, aqui, a taxa mundial bruta de natalidade vai aumentar, né? Hoje é 352 mil habitantes por dia, certo? Enquanto a taxa bruta de mortalidade é basicamente 1/3, né? 150 mil habitantes. Então, vamos aqui. Vamos aqui, ó. O aumento da população é dado pela diferença dos dois valores, certo? No caso da taxa de natalidade com a taxa bruta de mortalidade. Então, a diferença, nós temos aí o que nós chamamos, né, de crescimento vegetativo ou não. Então, temos aqui essa situação em que a taxa de natalidade supera a taxa de mortalidade hoje. Então, o aumento dessa população vai se dar justamente pela superação, né, das taxas de natalidade em relação à taxa de mortalidade. Então, significa que o aumento anual, né, cerca de 1,2%, isso é muita coisa, né, equivalente aí, quando você fala em termos globais,
Isso aqui decorre desse percentual, dessa taxa de crescimento, certo? No Brasil, nós podemos monitorar também, né? O IBGE ele apresenta aí os dados das taxas de natalidades aqui por dia no Brasil. Então, o IBGE apresenta a projeção da população detalhada por unidades da federação, e aqui você tem, hoje no Brasil, 213 mil pessoas, milhões no caso, né? 213 milhões 192.725 pessoas. Então, essas 213 milhões estão divididas nas 27 unidades federativas. Então, aqui nós temos nesse reloginho aqui a quantidade de pessoas que estão nascendo agora. Nós temos aqui às 19 horas do dia 10 de junho de 2021. Então, temos aqui a quantidade de nascimentos, certo? Então, a cada númerozinho desse que muda é uma pessoa nascendo no Brasil. Então, aqui só aumenta, né? Temos, obviamente, a quantidade de pessoas que morrem, temos que fazer diferença, mas no total é isso aí. Aqui nós podemos observar aqui a diferença entre dois estados, que é bem interessante que nós façamos essa comparação. Por exemplo, temos aqui São Paulo. São Paulo, para quem conhece, né, é o estado, um dos estados mais populosos do Brasil. Nós temos em São Paulo aqui 46.623.599 pessoas, certo? Isso considerando dados, né, de 10 de junho de 2021. Só que o maior estado, né, que dá quase 3 São Paulo, né, o estado de São Paulo, é o estado do Amazonas. Então, enquanto tem 46 milhões, o estado do Amazonas, o maior estado do Brasil, tem apenas 4.266.211 pessoas. Então, essas 4.266.000 pessoas no Amazonas, basicamente é uma quantidade irrisória em relação a São Paulo, certo? Olha só. Então, ela tem basicamente 40 vezes mais o número da população do Amazonas. Só que é um espaço, né, que tem recursos finitos e infinitos. São Paulo é um estado onde concentra a maior atividade produtiva do Brasil. Então, pessoal, aqui nós temos a diferença, né, da população por estado. E o Brasil, como outros países, né, mantém a sua taxa de crescimento ainda elevada. É um país mais populoso do continente, né, sul-americano. Basicamente, faz rivalidade com os Estados Unidos, né, enquanto país mais populoso. Mas, se você quiser monitorar, basta ir lá no IBGE População para observar o crescimento ou a projeção populacional do Brasil. Então, voltando aqui à nossa análise, pessoal, temos aqui algumas outras análises que nós precisamos fazer, que é o seguinte: dentro dessa perspectiva de crescimento populacional, cabe questionar até quando os recursos naturais serão suficientes para sustentar os passageiros dessa aeronave, ou seja, né, essa tríade, população, recursos naturais e poluição, né, ela sempre vai existir como uma problemática para qualquer país. Então, temos então essa análise mais elementar do que seria a crise ambiental. Então, vamos lá. Temos aqui a tabela, essa tabela aqui, 1.1, ela vai fazer uma análise aqui da densidade demográfica dos países selecionados. Então, vamos lá.
Vamos fazer aqui uma análise considerando Bangladesh. Observe aqui, ele vai dizer aqui, ó, Bangladesh e Japão apresentam taxas de ocupação, como falei de ocupação, né, é a quantidade de pessoas por metro quadrado, ou por quilômetro quadrado. Então, as taxas de ocupação do solo muito elevadas. O Japão é uma ilha, um arquipélago, em que basicamente não há nenhuma área grande, né, uma grande extensão de área agricultável. O Japão basicamente produz tecnologia e importa commodities. Então, observe-se que também a coluna de taxa de crescimento anual da população, podemos observar também e concluir que a situação em Bangladesh tende a tornar mais crítica em função de sua ainda alta taxa de crescimento anual, que é acima da taxa de crescimento global. O Brasil ocupa hoje, né, a quinta colocação no ranking de países mais populosos. Isso, pessoal, há 10 anos atrás, certo? O Brasil ocupava, no caso, a quinta colocação no ranking. No Brasil existia, em termos percentuais, cerca de 2,9% da população mundial. Só que, considerando a taxa, a taxa de crescimento e a população atual, isso aqui já mudou, viu? O Brasil, nesse caso, já pulou para a quarta posição. Vou mostrar aqui a vocês. O Brasil já pulou para a quarta posição de país com maior número, certo? De pessoas. Então, atrás apenas de Paquistão, Indonésia e Estados Unidos, certo? Então, quando falamos em países mais populosos, nós temos que levar em consideração o que nós chamamos de densidade demográfica em relação à ocupação do solo por quilômetro quadrado, certo? Então, temos aqui essa situação. No Brasil apresenta-se, né, em quarto lugar, considerando o seu território, considerando a quantidade, né, o percentual de pessoas por quilômetro quadrado. Então, prosseguindo aqui nossa análise, o Brasil, né, é um dos países que também enfrenta graves problemas relacionados à crise ambiental, principalmente nas grandes cidades. Então, temos aqui uma taxa de ocupação, né, considerando o ano aí de 2002, apresentava-se aí uma ocupação territorial de 21 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a taxa de crescimento populacional declinante, por assim dizer, no ano de 2002. Então, o Brasil, nesse caso, segundo essa análise, tende a uma situação de menor complexidade em termos de população em relação ao que se previa no início da década de 1980. Então, o que nós observamos de forma mais prudente é entender que o problema da fome no mundo hoje pode ser atribuído a interesses políticos e econômicos dos países desenvolvidos. Só que esse interesse econômico, muitas vezes, pode se somar à questão cultural, certo? Porque quando nós falamos em produção de tecnologia, nós analisamos a capacidade de um povo de produzir técnica, uma vez que qualquer país teve o seu período de crescimento, de colonização, a sua política, né, de colonização, se foi colônia de exploração, se foi colônia de povoamento. Então, existem várias
variáveis que podem determinar ou não o curso desse povo em relação à ciência e tecnologia. Então, temos aqui o gráfico mostrando a relação entre Japão e Bangladesh. Vamos lá. Aqui, observe. Vamos lá. Temos densidade demográfica. Isso aqui no ano de 2004. Só para termos uma noção. Temos aqui Bangladesh. Observe aqui os dados de Bangladesh. Temos a densidade demográfica. Temos aqui de 442 pessoas por quilômetros quadrados, ou habitantes por quilômetro quadrados. E temos um crescimento anual aqui, certo? 2,1. O crescimento percentual anual. Então, isso aqui é um quadro, né, do que acontece hoje. No entanto, nós temos no Japão, como foi dito, né, que é a casa do Bangladesh, nós temos no Japão aqui uma situação aqui mais complicada. Por exemplo, já tem tanta pessoa, né, considerando a questão da extensão territorial, e que o Japão tem uma política de planejamento da população mais equilibrado do que Bangladesh. Observe que a densidade demográfica de habitantes por quilômetro quadrado no Japão é de 336. Aqui, basicamente, é 2 vezes mais, 3 vezes mais a de Bangladesh em relação ao Japão. Temos aqui o crescimento anual de 0,1, até porque os japoneses vivem para o trabalho. Muitas vezes não quer ter criança. Os casais, quando se juntam, muitas vezes decidem, né, ter um filho, no máximo, porque sabem da dificuldade de trabalho, de manter-se, né, num nível mais de concorrência em relação ao alto desempenho e nível dos estudantes, né, no Japão. Então, existe toda uma problemática social ou não, né? Isso, falamos problemática social, mas no sentido de que para muitos isso aí é a solução, né? Ter uma sociedade evoluída, do ponto de vista tecnológico, boas escolas, capacidade de planejamento, e faz com que a qualidade de vida dessas pessoas aumente. Então, a população de idosos tende a aumentar e a população economicamente ativa tende a diminuir. Isso significa que quando existe essa inversão da pirâmide, a base da pirâmide o centro da pirâmide começa a mudar, ou seja, a pirâmide começa a se alargar lá na sua ponta, significa que a taxa de crescimento anual tem que aumentar. É o caso do Japão, senão vai ficar uma população muito velha e a população econômica ativa não vai conseguir manter essa população de idosos. Há questões previdenciárias e tudo mais. Prosseguindo, vamos tratar sobre os recursos naturais. O que vem a ser o que nós chamamos de recurso natural? Entre outros, o recurso natural pode ser qualquer insumo de que os organismos, populações, os ecossistemas necessitam para sua manutenção. Quando falamos em recurso, nós falamos de algo que é essencial para todo organismo, toda a população e todo ecossistema. Obviamente, isso faz entendermos que se trata de algo que é um recurso, visto dessa forma, é algo extremamente essencial e útil. Então, temos entre os nós chamamos, né, de tratamento ou processamento de recursos. Então, temos o que nós chamamos de recursos naturais e tecnologia, ou recursos tecnológicos, por assim dizer. Então, uma vez que há a necessidade de existência de processos tecnológicos para a utilização
de um recurso. Você vai utilizar, por exemplo, a água para a produção de energia. Você tem que ter uma hidrelétrica, ou seja, você tem que ter uma tecnologia capaz de transformar a água em eletricidade. Então, temos aqui recursos naturais e economia. Elas vão interagir intimamente. Então, quando você fala, por exemplo, em recursos naturais e economia, nós estamos falando de algo, por exemplo, o que acontece hoje no nosso cotidiano. Se nós fôssemos, por exemplo, consumir água sem um tratamento específico, teríamos um aumento de doenças. Só que a água, nós temos, né, a noção de que a água ela é um recurso que vem, de certa forma, sem nenhum custo. Ela vem da chuva, dos rios, dos lençóis freáticos. No entanto, para que essa água chegue na sua casa, nós temos que tratá-la, nós temos que canalizá-la. Para isso, nós temos empresas de saneamento que vai fazer esse tratamento desse recurso para que ele chegue na sua casa e você consuma. Então, nós chamamos de e outros recursos naturais que, no caso, são vendidos, seja ele como água para beber, seja como eletricidade. Então, a matéria processada, esse recurso natural processado, ou industrializado, ele é um produto comercializável. Então, uma vez que algo é recurso, na medida em que sua exploração é economicamente viável. Então, dentre esses recursos, nós temos aí um dos maiores rios do planeta, que é o rio Solimões Amazonas. Então, vamos observar aqui o rio Solimões. É uma das maiores fontes de água doce do mundo. Sua extensão, aqui, mais de 1.000 quilômetros, saindo da cidade de Manaus até aqui a região fronteiriça, certo? A tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Então temos aqui mais de 1.000 quilômetros de extensão de rio, né, saindo de Manaus, mas é bem maior. Temos aqui seus afluentes. Observem aqui, vamos, sua extensão mais detalhada e a foz aqui, a foz do rio lá no Amapá. Então aqui, pessoal, é um dos maiores recursos, né, de água doce do mundo. Hoje considera-se o maior reservatório de água doce do mundo. Então, a bacia hidrográfica amazonense é algo espetacular, entendeu? E fica no coração da Amazônia brasileira, certo? Nós temos aqui no Brasil como sendo o principal gestor desses recursos naturais. Prosseguindo aqui, vamos lá. Analisando os recursos naturais, nós temos aqui o álcool e o petróleo. O petróleo hoje é a matriz energética mais valiosa, né, do mundo. O preço do petróleo e a cadeia produtiva do petróleo gerencia basicamente ou serve de referência para o aumento de qualquer outro produto, commodity. Então, é um bem não renovável, considerado, né? Então, antes da crise do petróleo de 1973, certo? Que ocorreu no mundo, né? Então, apresentava-se, né, esse bem, esse recurso, apresentava-se como um bem para ser explorado, processado e distribuído, apresentavam altos custos. Então, os custos extremamente elevados. Então, temos aí
vamos dizer assim, a opção no Brasil de escolher, né, temos aí o biodiesel, entre o álcool e a gasolina. Então, apesar, né, da diminuição do pró-álcool, né, o álcool ainda pode ser considerado um importante combustível para os automóveis. É também, como o petróleo, um recurso natural estratégico a ser explorado, assim como a água, assim como o petróleo, o álcool, sobretudo hoje, né, a Covid, é um recurso estratégico. Então, as lavouras de cana-de-açúcar, elas são, aqui no centro-oeste do país, elas são basicamente exploradas, né, para a indústria do biocombustível. Então, são recursos naturais que são comercializáveis, que são lançados no mercado como commodities, mas também como bens, né, naturais, recursos naturais estratégicos no campo da geopolítica e das pautas de exportação. Então, finalmente, algo que se torna recurso natural, caso sua exploração, processamento e utilização não cause danos ao meio ambiente. Então, nós temos que o recurso natural, certo? Caso sua exploração, processamento e utilização cause danos ao meio ambiente, então temos uma diversidade de recursos naturais que pode ser explorado no Brasil e que é explorado, porque é um país agroexportador. O Brasil exporta, né, os principais commodities do mundo, entre laranja, soja, café. Então, para tratarmos o termo recurso natural, nós temos que fazê-lo considerando a definição da palavra em si, relacionada a 3 tópicos: tecnologia, economia e meio ambiente. Então, só se trata a questão dos recursos naturais quando você faz a interligação, a interface com esses 3 tópicos. Certo? E isso se intensificou, a exploração dos recursos naturais com a Revolução Industrial, principalmente dos recursos energéticos, das fontes energéticas para a mecanização, para manter a mecanização das indústrias funcionando, certo? Motores, passou do carvão, passou, né, primeiramente pelo vapor, carvão, até chegar ao petróleo, certo? A utilização de hidrocarbonetos, que causa, né, na verdade, nós observamos, né, uma geração de poluição, né, de produtos despejados no meio ambiente, que é um dos grandes entraves, né, para os países produtores de combustíveis fósseis. Então vamos lá. Isso tem levado, né, ou nós temos levado, né, em conta que nos últimos anos, nas últimas décadas, que toda essa velocidade de transformações e de consumo produziu graves problemas ao que nós chamamos de recursos naturais. Seja um rio, seja uma floresta, seja uma espécie de planta, seja uma rocha. Então, podemos levar em consideração a indústria mineradora, por exemplo. Foi, né, em vários países, sinônimo de desenvolvimento. Então, temos aqui a utilização de produtos químicos para o processamento e exploração de alguns recursos naturais. Por exemplo, o ouro. O ouro, para encontrá-lo e para processá-lo, os garimpeiros utilizam chumbo e mercúrio. Isso aí, pessoal, são despejados em mananciais e
são elementos extremamente tóxicos, né, certo? As suas concentrações nos organismos têm causado mortes, né, tanto nos animais quanto nos seres humanos. Os clorofluorcarbonatos, os famosos CFC. Então, o clorofluorcarbonos. O CFC, nós temos aí sprays, nós temos aerosóis, e estava até sendo, né, também são liberados por motores de refrigeradores. Então, temos várias técnicas, ou tecnologias, por assim dizer, que produzem esses componentes e que são, de fato, despejados no meio ambiente. Então, temos aqui a situação dos recursos renováveis e os recursos não renováveis. Então, dentro dessa temática de recursos naturais, que envolve, mais uma vez, tecnologia, economia e meio ambiente, nós temos aqueles que são classificados tradicionalmente como renováveis e não renováveis. Os renováveis são os recursos que, após serem utilizados, certo? Eles ficam disponíveis novamente graças aos ciclos naturais. Seja a água, seja o vento, que é um recurso. Hoje nós temos os parques eólicos. Temos o ciclo das rochas, né, o ciclo mineral. Só que, dependendo da intensidade dessa exploração, desse recurso, faz com que o ciclo ele não aconteça no mesmo ritmo em que esse recurso é explorado. Então, o ciclo, por exemplo, da água, dependendo do consumo, uma bacia hidrográfica de uma determinada região, possa ser que seja, como temos vários exemplos, né, como a bacia do Rio São Francisco, que muitas vezes são questões naturais, por grandes estiagens, e até o consumo de grandes populações, faz com que esse recurso ele não tenha o mesmo ritmo, o ciclo não tem o mesmo ritmo que o ciclo de consumo dessa água. Então, é o exemplo mais categórico e clássico, né, da situação em que pode ocorrer de um recurso renovável não ter a sua dinâmica de ciclo respeitada e várias vezes, né, ocasionar crises, né, de falta de água. Então, a água, em seu ciclo hidrológico, é um exemplo categórico de recurso renovável. Então, além da água, temos aí a energia eólica também, que está sendo muito explorada, certo? Então, como o próprio nome diz, temos o recurso não renovável. Então, é aquele que, quando é utilizado, é processado, muitas vezes consumido, não pode ser mais reaproveitado, certo? Então, temos aí as características mais marcantes ou exemplos mais categóricos, que são os combustíveis fósseis. O petróleo, que é um combustível fóssil e que as reservas ou as jazidas de petróleo, seja em bacia sedimentar, marítima ou terrestre, sabemos que são recursos finitos. O ciclo de produção da matéria dos hidrocarbonetos são em tempos geológicos, né? Então, para ver toda aquela decomposição, então é um combustível fóssil, basicamente. Aí temos aí desde o petróleo ao carvão mineral também. Nós temos aí recursos que são considerados esgotáveis ou recursos não renováveis. Dentro dos recursos não renováveis é possível ainda identificar duas classes, que são os minerais não energéticos e os minerais energéticos, certo? Então, temos essas duas classificações muito importantes na ideia de recursos renováveis e não renováveis. Então, aqui nós temos a classificação dos recursos naturais,
as subclassificações, né? Trata-se da subdivisão, da subclassificação de recursos em não renováveis e renováveis. Por sua vez, estão divididas em dois tipos, né? Os energéticos e não energéticos. Os renováveis, ar, água, biomassa no geral, que toda a vegetação, entendeu? E o próprio vento, que hoje é explorado para fins de parques, de geração de energia através de parques eólicos. Temos a situação básica, né, do que nós chamamos de recursos naturais. E vamos aqui ao último tópico, que é a questão da poluição. Falamos em população, falamos em recursos naturais e vamos agora ao item 1.3, que é a poluição. Considerando a lei da termodinâmica, a produção de energia, né, o consumo e a produção dessa energia, e quando consumimos, essa matéria, esse resíduo é jogado no ambiente, que por sua vez aumenta o grau de entropia, de desordem, e chega ao que nós chamamos de poluição. Então, completamos aqui então a terceira relação da crise ambiental. Então, temos o resultado, né, direto dessa relação entre recursos naturais e população, surge o que nós chamamos de poluição. Então, a poluição, de forma mais simplória, pode ser considerada como uma alteração indesejável das características físicas, químicas ou biológicas da atmosfera, litosfera e hidrosfera, certo? Poluição é alteração indesejável, ou seja, aquela alteração provocada não por causas naturais, mas de forma artificial. O que? Nas características físicas, químicas, biológicas da atmosfera, litosfera e hidrosfera. Nós estamos falando aqui, basicamente, de 3 geossistemas que interagem de forma direta e que estão intimamente relacionados e conectados. Então, uma vez que você prejudica a atmosfera, você vai prejudicar a hidrosfera, que por sua vez vai prejudicar a litosfera. Então, a alteração desejável, obviamente, vai causar prejuízo. Basicamente, a saúde e vai ameaçar a sobrevivência das atividades dos seres humanos, uma vez que nós consumimos os recursos naturais e são, de fato, os recursos naturais que sofrem o impacto da poluição, da transformação dessas características físicas, químicas e biológicas. Então, nós, ao consumirmos os recursos naturais, nós vamos ser os principais prejudicados, né, do ponto de vista, né, de que nós consumimos esses recursos. Então, em especial, né, como falamos do ponto de vista geral, o controle da poluição, né, a vista legal, né, do ponto de vista legal de controle da poluição, acrescentamos que o conceito de poluição deve o quê? Deve ser necessariamente associado às alterações indesejáveis provocadas pelas atividades e intervenções humanas. Não existe poluição natural, necessariamente. Porque o nível, vamos dizer assim, de degradação é mínimo e existe, ao contrário, a resiliência da natureza se dá justamente pela conexão dos elementos naturais. Então, o homem é o elemento externo que vai promover essa alteração indesejável, né, nas condições químicas, físicas e biológicas desse meio ambiente. Então, vamos lá. Quando nós temos um exemplo de alteração ou de, vamos dizer assim, de uma transformação natural, como é o caso de um vulcão, uma erupção vulcânica. Então, apesar de poder ser considerada uma fonte poluidora, né, porque você tem os gases que saem lá do centro da Terra,
é um fenômeno natural, não provocado pelo homem. Então, o conceito aqui já não se aplica a eventos ou fenômenos naturais. Certo? Porque o que o homem muitas vezes faz, foge ao controle. Então assim como outros fenômenos naturais, como incêndios florestais, grandes secas ou inundações. Então, a situação aqui é não relacionar eventos ou fenômenos naturais a conceito de poluição, porque a poluição ela necessariamente vai ter que seguir a tríade: recursos naturais, certo? População, recursos naturais, população e poluição. Então, o termo surge dessa inter-relação. Temos então os poluentes, que são produtos ou resíduos gerados a partir das atividades produtivas da humanidade, certo? Principalmente as atividades industriais. Temos as atividades que esses resíduos, esses poluentes foram gradativamente sendo fabricados para manter determinados tipos de produção, como é o caso das grandes lavouras. Temos os agrotóxicos, que são utilizados para conter pragas, e isso vai, de certa forma, causando o que nós chamamos de impacto negativo. Ou seja, o solo vai recebendo essa carga de poluentes, de resíduos, de tóxicos, que por sua vez vai matar as espécies endáficas, vai prejudicar os mananciais, também aos próprios consumidores, né? Vai consumir um alimento com uma carga pesada, um índice pesado de poluentes e de tóxicos, né? Envenenamento, basicamente, de forma lenta. Então, isso aí, pessoal, vai gerar o que nós chamamos de controle da poluição. Então, para que se possa exercer o controle dessa poluição, certo? Então, temos que definir padrões, indicadores de qualidade, certo? Para exigir que exista aí um compromisso, certo? Com o nível de degradação, né? Com a redução desse nível de degradação e de alterações. Aí temos uma série de controle de padrões ambientais que nós vamos estudar lá na frente, certo? Aí, justamente para melhorar os padrões, indicadores de qualidade do ar, da água, do solo, certo? De todos os recursos naturais que são fundamentais para o desenvolvimento e a vida do ser humano aqui no planeta. Então, muitas vezes, o controle de qualidade vai ser imposto, não vai ser uma coisa que vai, uma política que vai ser executada de forma espontânea, né? Vai haver toda uma punição e uma legislação que vai tornar coercitivo, né, as leis para que, principalmente as empresas, assistam, né, essas leis. Temos aqui quanto à origem dos resíduos, as fontes poluidoras podem ser classificadas, né, em diferentes categorias. Primeiramente, nós temos aqui os resíduos, né, em termos de origem. No caso das fontes poluidoras, elas podem ser pontuais ou localizadas. Então, temos aqui a questão a exemplo, né, dos resíduos pontuais localizados, como sendo o lançamento de esgoto doméstico ou industrial, efluentes gasosos industriais, aterro sanitário, lixo urbano, entre outros. Temos aqui a classificação da origem dos recursos também como sendo difusos ou dispersas. É o caso lá do agrotóxico, né, aplicados na agricultura e são também difundidos no ar. Então,
carregados pelas chuvas, temos a questão da chuva ácida, temos os rios, lençóis freáticos, gases expelidos também pelos escapamentos dos automóveis, também pode gerar o que nós chamamos de fenômenos como inversão térmica, né? Pode provocar a questão da inversão térmica e outros fenômenos climáticos, né? Temos aqui as fontes pontuais, né, que podem ser identificadas e controladas mais facilmente pelas difusas, cujo controle eficiente ainda é um desafio. Então, aqui, por exemplo, temos o exemplo categórico dos portos do Amazonas. Então, a quantidade de esgoto, né, de resíduos pontuais locais que são despejados no rio, que prejudica a vida marinha, né, como também a vida nos lagos, nos rios, o ecossistema aquático, por assim dizer, é uma problemática em que perpassa todas as cidades, basicamente, do estado do Amazonas, só que são ainda controláveis, né? São identificadas e controláveis mais facilmente. Porque as difusas, pessoal, é mais difícil. Porque trata-se, por exemplo, de agrotóxicos que são dispersos no ar. Como é que você vai, na verdade, conter a expansão ou a liberação desses resíduos no ar? É uma coisa praticamente impossível fazer você respirar um ar puro ou um ar menos puro em uma cidade. Aí, dependendo da situação, a criação de áreas verdes e outras coisas pode minimizar, mas é muito difícil. Os efeitos da poluição, por assim dizer, eles têm uma escala que difere entre o local, regional e o global. Então, os mais conhecidos e perceptíveis, né, são os da nossa realidade imediata, que são os efeitos locais ou regionais, certo? Dessa poluição. Seja um esgoto que passa em céu aberto na sua casa, seja um lixão, certo? Então, muitos desses aí poluentes são conhecidos através, né, das atividades industriais, né? Você que mora numa grande cidade, você está próximo a um setor produtivo industrial. Geralmente, temos grandes indústrias, né, que produzem alimentos, que produzem derivados de detergentes, tudo mais. Aqui você terá, basicamente, uma problemática ambiental bem próxima à sua casa, bem dentro da sua realidade imediata. Então, a densidade populacional e a atividade industrial nas cidades também fizeram com que esses efeitos, né, os efeitos da poluição, viesse a aumentar cada vez mais de escala. Saísse de uma escala tradicionalmente local para uma escala regional e global. Então, esses efeitos se espalham e podem ser sentidos, né, nas áreas vizinhas. No caso, temos aqui a questão da poluição do ar, da água, do solo. Então, aqui nós temos que essa problemática, por exemplo, uma cidade que respeita a legislação, ela pode entrar em conflito com outra que não respeita, provocando, por exemplo, conflitos intermunicipais, disputa pelo mesmo manancial para o abastecimento urbano. Por exemplo, nós temos aqui situações de municípios que brigam pelo direito de explorar, certo, determinados recursos. Aí temos a questão aí dos conflitos interestaduais. O cara tem uma indústria lá no estado de São Paulo e essa indústria acaba despejando ou produzindo, né, poluentes que vai chegar, no caso, à região vizinha, ao estado vizinho, seja Rio de Janeiro, seja Espírito Santo. Então, isso vai gerar até conflitos, né, intermunicipais e interestaduais. Temos aqui a questão do problema internacional global, como é o caso da chuva ácida na Suécia e Noruega, né, que foi, de fato,
uma produção, ou seja, uma problemática que foi gerada pela poluição do ar na Grã-Bretanha e Europa Ocidental. Então, quem sofreu foi a Suécia e a Noruega, com a chuva ácida, né, das indústrias lá da Grã-Bretanha e também dos países da Europa Ocidental, né, que são os países mais industrializados do continente. Então, os efeitos globais são detectados, temos os efeitos mais categóricos, né, dessa escala global de impacto ambiental. No caso, temos aqui o efeito estufa, a redução da camada de ozônio, certo? Que é uma das camadas que filtra os raios que chegam na superfície terrestre, que ainda não é tão bem conhecido, né? Ele está em processo ainda de estudos mais avançados para entender os impactos reais desses poluentes na atmosfera. Então, existe um esforço global, temos aí a ONU sempre batendo no pé dos países para assistir às leis e regras de controle ambiental internacional, como é o caso do ISO 14001. Então, tudo isso tem que contribuir para uma espécie de sensibilização da sociedade, ainda que não seja da forma ideal, mas existe, né, grupos ambientais, Greenpeace, e outros demais que vivem, né, em âmbito constante, tentando aí, mas observe que existe uma situação em um dilema, em que a alta produtividade, quando falamos de alta produtividade, nós falamos de recursos, isso, quer queira, quer não, fez com que as sociedades melhorassem a qualidade de vida. Mais alimentos são produzidos, redução da fome. Em outros países é uma questão mais de gerenciamento, porque muitos países produzem alimentos, outros não. A questão da Revolução Industrial, os bens de consumo, seja cosméticos, seja remédios, seja roupa, seja o que você imaginar, isso vem melhorando, obviamente, a qualidade de vida das pessoas, mas é uma relação de causa e efeito. Entendeu? A causa do desenvolvimento gerou o que nós chamamos da poluição, da problemática ambiental. O desenvolvimento gerou a crise ambiental, porque nós nos desenvolvemos a partir de recursos naturais. E, mais uma vez, a tríade, população, recursos naturais e poluição vai necessariamente existir numa sociedade que está em desenvolvimento. Então, nós vamos aqui mostrar aqui um exemplo de como a superprodução tem provocado descontrole, né? E tem gerado problemas ambientais. Daí nós teremos uma noção mais clara de como isso ocorre em diferentes países, em diferentes localidades. Bom, vamos tratar da realidade brasileira considerando o superconsumo e desperdício que existe aqui no nosso país. Trazendo um pouco da temática sobre a crise ambiental, é interessante destacar que o lixo produzido, né, as toneladas de comidas que são desperdiçadas e jogadas fora, também provocam um impacto ambiental considerável. Então, no Brasil, estima-se que 40 mil toneladas, em torno de mais de 41 mil toneladas, são desperdiçados, são jogados fora. 41 mil toneladas de alimento. Isso quando a gente considera os CEASAs, que é aqueles mercados de hortaliças, de frutas, verduras, os mercados, os CEASAs de todas as capitais entram nessa estatística. Então, isso daria para alimentar 25 milhões de pessoas. Então, paradoxalmente, no caso, o país ainda tem 3,4 milhões de pessoas subalimentadas. Então, nós temos aí a emergência de novos padrões de consumo alimentar e voltados para a minimização dos impactos ambientais, certo? Aí temos a situação de compostos orgânicos, transformação
desse material orgânico em adubo. Então, vamos conhecer um pouco desse superconsumo e desperdício no Brasil. Bom, o Brasil como eu falei anteriormente, é um país agroexportador. Nós somos basicamente ainda o celeiro de diversos produtos, desde soja, melão a laranja. Estamos no ranking dos países em que mais se desperdiçam alimentos, certo? Então, por estarmos num país tropical, de clima tropical, que varia, né, desde tropical úmido a tropical seco, mas a ideia é que nosso território, sob a influência climática dos trópicos, faz com que tenhamos condições ideais para a plantação de diferentes tipos de frutas, diferentes tipos de hortaliças, legumes. Então, estima-se que metade sejam, né, tudo que se produz aqui, estima-se que toda a metade sejam desperdiçados durante o manuseio. Aí nós temos aí o processo de colheita, o processo de armazenamento, o processo de embalagem, de transporte, até chegar no consumidor final. Então, estima-se que metade seja desperdiçado no processo, né, até chegar numa feira no Serasa. Então, temos aí 30% sejam perdidos, né, já na colheita, certo? 30% do que se produz já é perdido na colheita. Aí temos aqui a 10% nas centrais de abastecimento, 10%, né, fechando os 50%, nos supermercados no processo de estocamento, né? Você recebe as mercadorias frescas, dependendo do volume de procura, né, da procura, você pode ter um produto que vai ser consumido rápido ou não, não sendo consumido rápido, vai se estragar. Então, basicamente, 30% já na colheita, 10% nas centrais de abastecimento e 10% nos supermercados. E nas casas, né, dos consumidores, porque ainda assim, esse produto chegando na sua casa, dependendo da situação do hábito alimentar, você pode deixar lá ele se estragar. Então, isso contabiliza que mais de 50%, né, em média, seja desperdiçado. Então, a imagem, aqui temos aqui uma imagem da Ceasa, do Rio de Janeiro. Aqui são melões encaixotados, lá em Irajá, no Rio de Janeiro, para ser distribuído nas feiras. Então, diariamente, né, temos esse fluxo de mercadoria aí nas capitais brasileiras. Temos aqui, observe aqui, isso aqui é os tomates que são jogados fora. Aqui temos queite-chuchu, laranja, tangerina, tudo podre, né? Que às vezes, né, são misturados com produtos até em bom estado em bom estado que possa ser utilizado para consumo, mas uma vez que você jogar fora junto com produtos estragados, eles acabam se estragando, mas que muito daí poderia ser aproveitado. Então, o que estão sendo aqui até em bom estado, sendo misturado com numa caçamba de lixo na Serasa, de Irajá. Então, aqui se observa o desperdício, né? Temos aqui estima-se que o planeta 12 bilhões de pessoas, certo? Só que o que se produz, basicamente você produz para o mercado. Quando você fala em mercado, você fala em oferta e procura. Compra boa parte desse alimento e tem dinheiro. Todo o processo de produção desses alimentos envolve custos, desde a colheita, a distribuição, certo? Então, envolve custos. Envolvendo custos, você tem que lucrar, né? Você que é um feirante, você que é um dono de supermercado, de uma venda. Então,
No geral, o que se produz daria para alimentar. Isso é uma ideia, basicamente, em termos quantitativos, certo? Dá para alimentar. Agora, o dá para alimentar é muito relativo, né? Porque nós temos aí situações como essa. Então, mais de 900 milhões vivem em insegurança alimentar no mundo. Então, mais de 900 milhões de pessoas, né? Quase 1 bilhão, situação de, ou muitas vezes, sem poder consumir proteínas essenciais, né? Para o bem-estar e sua saúde. Então, temos essas variáveis que mostram, né, que aqui no caso são sacos de limões, aqui em vendas também para ser já comercializado dentro né, de um caminhão baú. Vamos à frente. Temos aqui um separador de laranjas. Então, a ideia é que reduzir em 30% o desperdício de todos os alimentos, considerando desde sua colheita, armazenamento, distribuição e o consumo final. Então, reduzir em 30% o desperdício significa ainda diminuir em 30% o uso da terra. Então, no momento que você reduz, porque você produz mais do que você possa consumir, então você realmente vai ter que produzir em escala. A produção de escala, ela não é racionada, ela é pela demanda, e sobre a demanda, ela supera até muitas vezes a demanda. Isso faz com que exista um desperdício assim, incrível. Aí você tem uma série de infraestrutura tecnológica, de mau condicionamento desses frutos. Tudo é possível de se evitar, mas, no geral, as condições técnicas de produção no Brasil faz com que isso seja ainda maior, esse desperdício. E a utilização, basicamente, né, temos aí o agronegócio prevalecendo na maior parte, né, das regiões produtivas do país. Então, temos o uso de fertilizantes para combater pragas e fazer com que a produção tenha um determinado desempenho, né, quando você fala de fertilizantes artificiais, você fala de agrotóxicos, de sementes transgênicas, você tem, né, um quadro geral do que acontece hoje na produção de escala, o que há por trás dessa produção. Então, estima-se que uma família média brasileira gastava R$ 478 mensais para comprar comida. Isso no ano de 2013. Certo? Então, temos aí, se o desperdício de 20% de alimentos deixasse de existir, dessas famílias, né, brasileiras, então R$ 90 deixariam de ir para o ralo. Porque se nós colocamos aí 30% aí, 479, nós temos aí quase R$ 90, né, que é desperdiçado, uma vez que 20% desses alimentos são jogados fora, estragados, e não vai ser consumido na mesa do brasileiro. Então, fazendo esse apanhado, isso aqui é uma perspectiva mais estatística, né? Temos aqui Então, sabemos que a maior parte das proteínas, né, presentes, nutrientes presentes nos alimentos, estão na casca, né? Então, temos aí na parte mais externa, casca, semente, folha, talos. Então, existe uma quantidade de proteína que poderia ser processada e que poderia ser utilizado, né, na fabricação aí de produtos, derivados e tudo mais. Mas vai junto com os outros legumes e as outras frutas estragadas. Ninguém aproveita, né, esse supra-sumo. Então, observa aqui, temos caminhões de hortaliças. Então, o índice de perda de hortaliças é altíssimo. Mais de 35% são desperdiçados, desde do cultivo até então, tudo isso aqui é lixo orgânico.
Então, o impacto também no meio ambiente é considerado. Nós temos aí um centro de distribuição, essas carretas chegam, ou seja, o condicionamento desses hortaliças não é questionável, não tem refrigeradores. Você vê que o transporte dos alimentos aí é feito, né, de forma bastante irregular, sem as condições sanitárias ideais. Veja só, nós temos aqui uma espécie de quiosque de frutas, né, onde aqui temos o cara vendendo aí uma caixa de manga, uvas, maçãs, maracujá, morangos, certo? Então, basicamente, o produto final chega nesses pequenos mercados, nessas lojas, nesses quiosques, nesses quiosques chamados hortifruti, onde vai para o consumidor final. Então, pessoal, nós temos o consumo do lixo, né? Aí temos aqui o consumo, logo existe. Então, vamos lá. Então, o que leva uma pessoa, né? Nos questionamos aqui a consumir exageradamente acima de suas necessidades diárias. Temos um índice muito alto de obesidade, pessoas que comem mal, certo? Então, a questão, como nós sabemos, é bem complexa, né? Temos aí a humanidade necessita hoje de 1,5 do planeta para atender o padrão de consumo geral. Então, temos aí uma situação em que 1/4 da população mundial que vive nos países desenvolvidos, 1/4, demanda menos do que 3/4 de todos os recursos naturais do planeta. Então, veja só a disparidade. 1/4 da população mundial que vive nos países desenvolvidos demanda menos do que 3/4, certo, dos recursos naturais do planeta. Observe que é muita gente vivendo com pouca demanda e pouca gente aí vivendo com muita demanda. Então, isso aí mostra a disparidade que existe, né? Então, quando a gente fala em consumo sustentável, aliado, né, à qualidade de vida, nós temos aí numa visão de mundo mais racional, né? E tudo isso envolve recursos naturais. Tudo que nós produzimos envolve a terra, água, condições climáticas, certo? Direto ou indiretamente, as regiões, por exemplo, produtivas, vivem justamente dos regimes pluviométricos, de temperatura, certo? Então isso tudo influencia a produção regional aqui no Brasil. Aí temos aqui a questão dos consumos de rua também. Aqui você vê uma rua lá no Rio de Janeiro, das principais áreas comerciais do Rio de Janeiro, chamada Rua da Alfândega. Temos aí um número de brasileiros que estavam, né, pagando algum tipo de parcelamento, ou seja, o brasileiro compra muita prestação. Então, o consumo exagerado faz com que você muitas vezes não racionalize e você, aqui no Brasil é muito fácil de comprar, né, porque é basicamente a prestação. Então, isso vai também gerando hábitos de consumo não sustentáveis. Você quer uma roupa, quer uma quer outra, quer comer mais do que pode, sua geladeira tem muito mais do que você necessita, e por aí vai. Isso aí gera o quadro de superconsumo. Então vamos lá, aqui estimativas dizem que uma pesquisa de Ibope, que o brasileiro em 2014, em média, né, gastou em média R$ 810 com vestuário, de acordo com a pesquisa realizada. R$ 800 com vestuário.
Bom, assim, no geral, essa média é muito alta, né? Dependendo das condições, né? Veículos descartáveis, temos o lixo aí, né? 2015, houve um emplacamento de mais de 2 milhões e 500 mil veículos, 0 km no Brasil. Nesse período aí a frota de carros dobrou. Isso aí tem um impacto direto no trânsito, também na poluição, uma vez que temos aí novos veículos colocados em circulação e os velhos vão para as sucatas, certo? Os ferros velhos. Então, temos aí uma outra problemática, que é a questão do celular, né? O celular, hoje, existe mais celular do que pessoas. Então, temos aí que o descarte de carro, de celular, desses aí de lixo, é altíssimo, né? Então, as frotas sempre estão aumentando. Nesse período de pandemia, diminuiu um pouco mais, né? As montadoras. Mas o ritmo sempre vai tentar, né, atingir aquela meta, ser sempre mais produtivo. As indústrias, aqueles pátios de produção de automóveis, né, vivem lotados. Isso mostra o padrão de consumo, né, da indústria automotiva, né, montadoras em geral, que vai sempre ampliando sua produção, lançando novos modelos, novas tecnologias e por aí vai. O carro zero é um consumo do brasileiro, né, recorrente. Temos aqui a questão da, olha aí, a velha Kombi, a Kombi e o Chevette. Então, aqui nós temos no Brasil uma taxa altíssima, né, para a compra de carro. Então, temos aí, mas ainda assim, os brasileiros consomem muito carros zero. O Brasil, então, temos aí a situação, né, em alguns países da Europa que tem uma meta de tornar boa parte da sua frota carros movidos a combustíveis renováveis, como hidrogênio. O Brasil ainda vai demorar. Nós temos como combustível, né, o petróleo e o etanol. Então, para fazer a substituição ainda vai me demorar um pouco. Vamos aqui, ó. Aqui é o exemplo das montanhas de lixo. Montanhas de lixo. Então, a geração de lixo no Brasil, né, vamos colocar aí numa perspectiva estatística, avançou 5 vezes mais em relação ao crescimento populacional. Ou seja, o lixo que é produzido pelo brasileiro, né, foi 5 vezes maior do que o crescimento médio da população. Então, basta ver nos municípios, poucas são as iniciativas do poder público para desenvolver ações de gerenciamento e reciclagem, né, do lixo produzido. Então, os resíduos sólidos, na verdade, não tem nenhum destino legal, como aterros sanitários. Na maior parte dos municípios brasileiros, né, a destinação é feita em lixão a céu aberto. Entendeu? Então, assim, ainda todo município tem que ter seu plano de saneamento básico. Exige-se, já está em atraso, né, a meta dos municípios desenvolver seus planos de saneamento ambiental e saneamento básico, que envolve a destinação correta de resíduos sólidos. Então aqui mostra nessa imagem aqui um centro de tratamento de lixo, certo? De resíduos, lá no Rio de Janeiro. Então, esse centro aqui de tratamento de resíduos recebe diariamente 12 mil toneladas de lixo todos os dias, que vem da capital e das cidades, lá em Seropédica e Itajaí, no Rio de Janeiro. Então, observe que o resultado, né, do tratamento são montanhas de lixo, de resíduos. Aqui é uma das poucas
uma das poucas triagens de lixo, né, no Brasil, pode servir até de exemplo, mas que é uma realidade ainda muito pontual. No caso aqui, o lixo tem o destinamento correto, o tratamento ambiental adequado. Então, temos aqui a produção também de metano, gás, que são altamente nocivos e poluentes, que são liberados devido à decomposição desse lixo. Então, aqui, esses resíduos, né, esses poluentes são liberados pela decomposição desses resíduos no aterro, eles são drenados até as fares, são espécies de chaminés, onde são queimados. Então, aqui é um exemplo do tráfico, né, de caminhões que vão levando lixo. Um aterro sanitário modelo, mas muito difícil de se ver em cidades. Então, temos aqui um exemplo aqui do chorume do lixo, né, que é aquele líquido resultante do processo de degradação do lixo orgânico. Então, aqui é recolhido e tratado, né, no aterro sanitário. Então, todo esse material aqui ele tem uma destinação correta, certo? Aqui é o detalhe da tubulação, certo? Que despeja esse chorume de lixo decomposto. Então aqui tem uma imagem mais panorâmica desse aterro lá de Seropédica, no Rio de Janeiro. Foi inaugurado em 2011. Observa aqui como eles tratam. Aqui está nessa parte aqui, no lado esquerdo inferior, nós temos aqui os lixões. Aqui está uma espécie de estação de tratamento do chorume. Aqui você pode ver ao lado as montanhas de lixo, certo? Então aqui é um exemplo de aterro sanitário. Aqui também você observa, olha aqui. E existe o tratamento adequado, a destinação adequada desse lixo. Então temos as operações contínuas no aterro lá. E basicamente é isso que deveria haver em toda a região metropolitana no Brasil. Aqui a vista aérea do aterro. Observem aqui o aterro, basicamente tem uma vida útil de 20 anos. Passando 20 anos, a prefeitura, a empresa responsável, vai ter que pensar um outro tipo de destinação desse lixo. Obviamente, né, vai saturando aqui o ambiente, mas você tem uma destinação correta de tratamento desse lixo durante 20 anos e você minimiza, né, os impactos de forma significativa, né, por 2 décadas. Isso é muito importante. Bom, isso aqui foi uma apresentação do Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, certo? A gente fez a exposição desse superconsumo e desperdício no Brasil, né, de forma a informar e mostrar o quanto nós prejudicamos o meio ambiente por não fazer um planejamento correto, efetivo da destinação do lixo e agravamos, né, nossas condições de vida e do meio ambiente aqui dos ecossistemas aqui do nosso país. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Leia o material, assista a aula e desenvolva as atividades. E até a próxima aula. Forte abraço.